Gravar. Tá gravando. Então tá, gente. Como eu estava falando, cada lugar, cada cômodo da casa vai ter uma finalidade, né? Então, vocês, como eu estava falando, vocês podem assinar agroindústria, vocês podem assinar abatedouros pequenos. Então, vocês vão fazer o quê? Vão fazer um piso muito fácil de lavar, para não dar problema depois para vocês, né? Então, vocês vão fazer um piso, geralmente, bem fácil para a limpeza, né? Para não dar problema sanitário. Então, cada ambiente tem o seu tipo de piso, né? Ah, na garagem, por exemplo, na rampa da garagem, né? Tu vai fazer um piso corrugado para não patinar na hora de subir aí os teus carros, os teus tratores, né? Beleza? Uma coisa importantíssima aí, uma coisa não, várias coisas importantes, né? Mas uma coisa importante é que ele seja resistente, né? Porque o piso é uma coisa que tu vai usar sempre, né? Vai passar por cima, tu vai ter desgaste, tu vai ter peso, tu vai ter, enfim, tem que ser bem resistente e resistente ao desgaste. Então, ele tem que durar bastante tempo. Então, não adianta querer colocar porcelanato, assim, bonito, né, dentro do galpão ou na sala de ordenha, né, gente? Vamos colocar piso bruto. Perdão, piso bruto não. Colocar um tipo de piso mais bruto, que seja mais resistente, tá? Com uma taxa aí de resistência maior, tá? O que mais? Ah, importante, gente, importante, muito importante. Quando for cuidar, quando for fazer o assoalho ou o piso, tentar fazer um piso que não seja barulhento, né, gente? Alguém já teve a oportunidade de dormir numa casa antiga, dessas dele, taipa, daí tu caminhar de noite nos planchão, fazer... Tu vai caminhando assim, parece assombração, né? Já viram isso? É uma maravilha, né? Tu vai no banheiro, todo mundo sabe que tu foi no banheiro às 3 horas da manhã. Tu acorda todo mundo, né? Então, gente, cuidem um pouquinho para não O fazer pior isso. é uma casa nova com porta velha. É tipo isso, exatamente, é tipo isso, né? Dá um ar de sinistro, assim, mega, né, louco, assim. Eu sei que lá na chácara, assim, nós temos uma casa mais antiga lá, também, tu começa a caminhar, faz um barulhão, né? Faz parte, né? Mesma coisa também quando tu for fazer, por exemplo, a gente vai ver, depois eu mostro para vocês umas grades que é piso para suíno. Também, gente, achem um jeito de fazer esse piso ficar bem sentado. Porque também, se tu vai caminhar dentro do galpão e ele começa a ficar barulhento, assim, sabe? Quando chega de noite, tu tá com a cabeça, assim, fervendo, de tanto barulho que faz, aquele rangido de plástico, sabe? Entre um plástico roçando no outro ou até embaixo, né? Ele não sentando certo. Tu fica bem louco, né? Então, pessoal, façam um piso que não dê muito, né? Muito barulho, tá? Cuidado com o custo também, né, gente? Não vamos querer fazer um piso aí com mármore de Carrara, né? Vindo lá da Itália, né? O mármore mais caro do mundo. Aí vocês querem fazer o galpão de vocês, a sala de ordenha com mármore de Carrara. Não, gente, né? Vamos ter bom senso aí. Uma das coisas mais show, assim, para fazer corredor, para carregar suíno, para carregar vaca, é fazer corredor emborrachado. Fica show de bola. Só que qual que é o problema? É caro, né, gente? É muito caro. Então, se tu vai fazer um galpão grande aí, pode colocar lá no projeto que tu vai colocar piso emborrachado nas rampas ou nos corredores de carregamento. Mas isso na prática não é tão fácil, tá, gente? Porque aí tá, por exemplo, um metro aí de piso emborrachado para galpão aí tá uns 70, 80 pila, o metro, né? Então, para um galpão, tu imagina aí o custo que não dá. Tá? Dá bastante custo, beleza? Seja fácil de conservação também, né, gente? Vocês não vão querer botar um piso lá que tem que passar cera todo dia, né? Por favor, né? Não façam isso. Beleza. E também, gente, aspecto agradável. Não vão pintar de preto o piso de um galpão, por exemplo, né? Ou vão fazer de preto a sala de ordenha, por exemplo. Não, gente, né? Você vai trabalhar muito tempo ali dentro. Então, não façam com cores tão gritantes, um vermelho, aquele, né, o vermelho jequiti, que eles chamam, né, os vermelho royal, uns troços meio, né, Deus o livre, gente. Nada contra o vermelho, mas, né, é uma cor que não dá para piso, né? Então vamos ter bom senso. Beleza? Primeiro, antes de tu fazer um piso, né, tu tem que fazer um contrapiso. O que que é um contrapiso? É algo que vai deixar o teu piso estável,
Ah, me fugiu o nome já. Tua pavimentação estável, tá? Como é que tu faz isso? Geralmente, a gente já viu um pouquinho lá, né? A gente faz de concreto armado, tá? Ou concreto armado com ferro, ou concreto simples. Mas geralmente é concreto armado, tá? Como é que tu faz? Primeiro, tu faz umas linhas, tá? Umas linhas e tu coloca essa linha em nível. Exatamente no nível que tu quer. Então, faz uma linha lá na parede, faz uma linha no meio e uma linha aqui. Claro, respeitando o nível dos cantos, né? Na verdade, isso aqui ia ser legal. Esse aqui é um trabalho que a gente sempre faz em aula prática, tá? Tirar os níveis. Tirar os níveis, não. A gente deixa o nível ali. A gente mostra, ou mede onde estão os níveis, né? E qual para que lado a gente quer o caimento. Porque tem que ter caimento, tá, gente? Bem importante. Para um lado tem que ter caimento. Porque se um dia entrar água aqui, tem que sair para um lado. E geralmente para o lado da porta, né? Então, um pouquinho de caimento sempre tem que ter. Bom, o que que tu faz, então? Tu faz aqui no fundo uma régua com cimento e faz assim como está mostrando aqui. E aqui também. Beleza, e deixa secar. Depois que secou, tu vai entrar com cimento aqui e vai pegar uma régua de madeira e vai vindo assim, ó. Vai puxando, porque isso aqui já está em nível. Então, a gente encosta a régua aqui e vem puxando o cimento aqui e fica bem bonitinho. Ah, professor, e se for concreto armado? Beleza, só coloca uma malha de ferro aqui dentro. Lembrando também que, lá como a gente viu na questão da viga, não pode encostar o ferro no chão, né? Tem que botar o ferro, botar cimento e levantar ele um pouquinho, porque o ferro tem que ficar no meio do cimento, do concreto, tá? Então, preparar primeiro o terreno, né? Com a base aí, com argila, socar bem ele, né? Compactar bem o solo. Então, não pode ser, porque senão depois tu faz o piso e ele afunda, né? Então, tem que compactar bem ele. Depois, nivelar, então, e a gente chama de apiolamento, que é isso aqui, tá? Apiolar é fazer os níveis para te depois reguar ele, tá? Entenderam mais ou menos essa questão de como fazer o nível ali? Tá? Como é que eu faço os níveis do canto, tá? Tu não vai medir o nível pelo chão, tá? Tu mede numa altura, por exemplo, 1 metro aqui. Então, tu mede o nível... Por exemplo, tu mede 1 metro aqui, beleza. Aí, dos outros lados, tu mede qual que é o nível que bate com esse aqui. Quando bater o nível, tu simplesmente tira a diferença. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 1 metro e eu quero 1 centímetro de desnível daqui com relação à porta. Tu faz o quê? Aqui eu tenho 1 metro de altura, aqui eu tenho 1,01 m com relação ao nível que tu marcou. Entendeu? Isso na prática é tão fácil, gente, de ver. Não seria 99 centímetros? Não, porque daí ele vai aumentar. Tá vendo? Ó, aqui tem 1 metro. E aqui tu quer que ele seja mais baixo, né? Então, essa distância com relação ao chão tem que ser maior. Se tu diminuir, ele vai ficar mais alto. Entendeu mais ou menos, Ana? Ah, tá, entendi. Isso aí, tá? Porque tu quer que ele caia para fora. Se fizesse o contrário, sim. Né? Porque aqui, ó, e aqui estão no mesmo nível. Então, tu tem que só baixar um pouquinho aqui. Tá? Ó, gente, isso aqui é como é que fica depois, então, né? Tu fez isso aqui, né? E vai puxando ele até a linha, ó. Fica bem bonitinho aqui, contrapiso, tá? Com concreto armado, tá, gente? Não esqueçam que ele é concreto armado. O que que vai no concreto armado? Quais são os componentes? Cimento, que mais? Brita, pedra e areia. Isso aí, tá? Não esqueça que tem que botar a pedra junto para dar resistência, tá? Isso aí. E quanto mais carga for receber o piso, mais pedra tu tem que colocar. Por exemplo, que nem a gente viu lá, lembra das tabelinhas lá de qual que é o traço? Né? Lembra quando era piso de garagem lá, que o traço era, se não me engano, 1:4:8? Era 8 de brita para 1 de cimento, né? Então tem que botar bastante brita, bastante pedra, tá? Esse aqui é um exemplo, gente, de um concreto armado feito com grade, ó. Tá? Só para ele não abrir. Só um exemplo. Aqui, ó. Aqui tem uns exemplos, a questão da espessura, tá? Ó, a espessura que tem que ter o concreto para diferentes tipos de pavimentos. Então, aqui, ó, estacionamento. Estacionamento, se for de máquinas, né? Lógico, se tu tem... Na verdade, assim, ó, se tu tem máquinas muito pesadas, como trator esteira e tal, é melhor tu não fazer contrapiso. Deixa solo bruto, piso bruto, porque o piso bruto consegue trabalhar um pouco. Se tu fizer piso
concreto armado, tu tem que fazer ele muito resistente. Então, às vezes, não compensa. Então, às vezes, compensa tu deixar aí ele no piso bruto mesmo, que bota um Cyber, uma coisa ali, que ele é melhor, tá? Só para drenar bem, para não ficar em contato com a umidade, beleza, tá? Mas, enfim, pessoal, 15 centímetros aí para estacionamentos, tá? E se for salas normal, por exemplo, a sala de ordenha, onde tu fica, né, o poço, né? Tu coloca aí bem fininho, não precisa ser tão grosso. E se tu for fazer passeios, aí, corredores, aí em 7 centímetros, tá? Lógico, pessoal, vocês não precisam decorar isso aí. Isso é só para vocês terem essas informações e se um dia precisarem, vocês sabem onde decorrer, onde pegar, tá bom? Isso aqui é só uma questão de rendimento também, como tem lá. Quanto que rende aí a questão o traço que for usado para fazer o concreto, tá? Olha só, olha o traço desse concreto aqui, ó. É 1:8 de areia e 11 de pedra, de brita. Isso aqui é um concreto para fazer pavimentação, tá? Mas é aquilo, ó. Esse aqui, em torno dessa quantidade, aí, para um saco de cimento, então, dá para fazer 0,25 metros cúbicos aí da tua área, tá? Só se tu usar esse traço. Isso é uma informação bem legal, gente. Se vocês tiverem que calcular a quantidade de concreto, de cimento, de brita, enfim. Bem interessante, tá? Beleza, gente. Então, vocês fizeram o contrapiso e daí depois vocês vão colocar em cima a pavimentação, que são os pisos ou as armações, tá? Ela pode ser feita de madeira, né? Ou tábua corrida, como está mostrando aqui. Então, embaixo disso aqui tem um contrapiso. O que eles fazem? Hoje em dia, né? Pegam tem o contrapiso, eles colocam uma manta embaixo, uma mantinha, para não passar umidade para a madeira, e depois eles colocam, então, essas tábuas aí, tábuas corridas, tá? Madeira. Fica bem bonito o piso, né? Lógico que isso aqui é só para residências, né? Não vão usar para galpão, né? Para residência, tá? Existem os tacos ou parquês. Os tacos são simples, assim, taquinhos que tu junta, e os parquês são conjuntos de vários pedacinhos. Hoje em dia já quase não se usa mais, né? Mas é uma opção aí também que se tinha há um tempo atrás. Aí tem muito galpão, não, muitas casas, inclusive lá na escola, né? Que é assim ainda, até hoje, tá? Fica um acabamento bem legal. E ele é legal, gente, a madeira, porque ele é térmica. Ela é um pouco térmica, então tu caminha ali, não é tão fria que nem um piso, né? Concreto de cimento, então tu faz o contrapiso e deixa ele assim. Tu só faz os risquinhos aí para ele não dilatar. Ou ainda tu pode fazer o concreto alisado, que é aquele queimado que a gente diz, né? Então, tu faz o contrapiso, faz uma nata, né? Uma nata ou até mesmo um cimento mole, né? Uma argamassa mole, coloca e faz aquele com a desempena, vai esfregando para deixar ele bem liso, tá? É uma maneira bem interessante, fica super higiênica. E tu pode até colocar corante nele, para ele ficar colorido. Então, coloca uma cor aí para não ficar aparecendo o piso, fica bem legal. Isso tem umas igrejas antigas que tem esse tipo de piso, não sei se vocês já viram. Salão de festa. Geralmente, cozinha de salão de festa antigo é assim. É piso queimado e colorido. Geralmente é vermelho ou uma cor mais... Já viram? Alguém já viu isso? Tá? Outra maneira legal aí de fazer o piso é quando tu não precisa fazer ele o contrapiso, né? Tu utilizar blocos de concreto, como esses aqui, ó. Vocês também logo já viram, né? Lá aquela estrada que sobe lá para a casa das gurias, a residência das gurias é assim, né? Bem legal também, gente. Bem legal, é fácil de colocar, fácil de arrumar também, se der algum problema. Só que tu não faz contrapiso, né? Lógico. Não precisa fazer contrapiso. Esse aqui é aquele de cimento, até na verdade está fora de ordem, né? Tinha que estar na sequência aqui, mas eu tenho que arrumar isso aqui. Mas, enfim. Então, o simples é aquele só o concreto, né? Só foi feito o contrapiso e show de bola, feito o contrapiso e tá pronto. E às vezes, claro, eles colocam uma camadinha em cima para nivelar, né? Quando o teu contrapiso não tá bom, tu consegue nivelar só com concreto, cimento normal, com argamassa normal, tá? Ou esse aqui é o alisado. Olha só que legal, gente. Isso aqui é uma casa rural, né?
E eu achei bem interessante que eles colocaram até umas porcelanas junto, os pisos, ó, para ficar bonitinho, né? Então ficou todo ele fácil de limpar, ficou lisinho e tem um enfeite aí que eles colocaram no meio da sala aí. E é uma ideia legal, né? Por que não colocar isso aí num galpão ou numa casa, num lugar aí, na sala dos funcionários, né? Por que não? Fica bonitinho, um detalhezinho aí bem legal, uma ideia boa aí para se fazer, tá? Olha só, gente, esse aqui também, ó, é um piso normal, tá? Ele é queimado, só que eles passam um impermeabilizante em cima. Olha que show que fica, ó. Isso aqui é bem comum. Quem já foi lá no Atacadão, o Atacadão é assim, né? O piso, ele é exatamente como tá. Não tô falando de Atacadão louco, né? Atacadão mercado, Atacadão, né? Então aqui, ó, ou depósitos, né? Então o que que faz? Faz aí o piso normal, piso queimado, e depois coloca o impermeabilizante. Olha que show que fica, né? Olha aqui, ó, parece até mármore, tô olhando de lado, assim, né? Fica top demais. Lógico que isso aqui desgasta com o tempo, né? Então, tu tem que repor o impermeabilizante aí para ficar bonito de novo. E olha aqui que eu falei, lembra que eu tinha falado que dá para botar cor? Então, isso aqui eles fizeram o quê? Fizeram uma armaçãozinha de madeira, né? E colocaram concreto de diferentes cores aqui, ó. E depois passaram impermeabilizante. Tri, né? Umas ideias bem massa para se fazer. Piso lavável, gente, piso lavável é aquela cerâmica que a gente tem aí mais comum em casa, né? Que é aquela cerâmica vitrificada, né? Então, com a parte de vidro em cima e tal, né? Então... olha aqui, ó, tem um comentário de tinta epóxi. Isso aí, gente. O impermeabilizante, nesse caso aqui, pode ser a tinta epóxi, sim, tá? Não necessariamente epóxi, mas sim, né? Pode ser a tinta epóxi, como está mostrando aqui, tá? Isso aí, bem observado, tinta epóxi. Tá? Piso lavável, então, é como se fosse uma porcelana, né? É um tipo de porcelana vitrificada. Então, ele é cozido, bem cozido em cima, que a parte de cima chega a ser tão cozida que ela vira vidro, né? Vira uma espécie de vidro. Tá? Cerâmica, então, pisos laváveis. Pisos laváveis antiderrapante, como diz aqui, ou pisos normais aí. Cuidar sempre, né? Onde a gente usa um, onde usa outro. Lugares que ficam muito molhados, por exemplo, sala de ordenha, jamais usar piso liso. Piso antiderrapante até ali. Não pode usar muito antiderrapante, porque se usar muito corrugado, qual que é o problema? Vai ficar muita sujeira, então fica ruim de lavar. Então tem que usar um antiderrapante lavável. Tá? É só para complicar a vida da gente, né? Mas é isso aí, tá? Ele é legal, gente, por quê? Porque tu faz o contrapiso e ele é colocado em cima do contrapiso e ele é bem fácil de colocar, tá? É bem tranquilo de colocar e, claro, tem que ter um pouco de noção aí de nível e tal, mas é um piso tranquilo de colocar e não é tão caro aí como alguns tipos de pavimentação, tá? Bem legal, bem prático, né? E ele é legal também o quê? Que tu tem poucas perdas. Então, se tu tem cantinhos assim, tu vai simplesmente cortar ele. Tu não vai perder todo 1 metro, né? Por exemplo, a borracha que eu falei para vocês. A borracha geralmente vem em tiras de 1 metro, né? Ou até, dá até mais. Geralmente é 1 metro. Então, o que que acontece? Quando chega num cantinho, tu perde todo o cantinho ali daquela borracha. Então, acaba sendo um custo muito elevado, porque tem muitas perdas. O piso já não é tanto. Tem perdas? Tem, lógico, porque quanto maior a peça, por exemplo, já viram que tem uns pisos aí, tem um lugar que eu acho muito legal, ali no hospital, no Centro Clínico Regina, em Novo Hamburgo, ou no shopping Praia de Belas, lá também, tem uns pisos, assim, de 1 por 1, sabe? Muito bonito. Mas, gente, isso dá uma perda, assim, então nunca coloquem ou comprem num galpão piso 1 por 1. Por quê? Porque tu vai ter muita perda, sabe? Então, se tu tiver que cortar um cantinho daquela peça para usar, tu vai perder toda aquela peça. Então, tentem sempre usar peças menores aí, de 40 por 40, no máximo 50 por 50, tá? Beleza? Pisos laváveis também aqui, gente. Peças com granito, né? Chiquérrimo, né? Granito, ou porcelanato, também dá, né? Mas nesse caso aqui é granito. Ou pisos que parecem madeira, né? Laváveis, bem bonito também, bem interessante, mas é mais para a questão de decoração, porque é um piso caro, né? Então não vai botar no galpão isso aí.
Mas como vocês também podem construir casas aí, meu Deus, que medo, jamais vou morar numa casa que vocês construírem, mas enfim, né, dá para vocês terem essas ideias aí, tá? Beleza? Pisos, lembra que eu falei dos pisos vazados? Isso é bem importante para a gente utilizar esse tipo de piso, justamente para diminuir o contato dos suínos, principalmente suínos, né, com o esterco. Então, aqui é de concreto, são blocos aí de concretos vazados. Tem um nome específico, que eu já não lembro como é que é, mas tem um nome específico para cada, tipo uma manilha, uma coisa assim, né? E também de plástico. Então, tu faz a armação aqui por baixo, coloca esse piso de plástico, facílimo de lavar, muito fácil de lavar, e aqui embaixo fica o esterco, então, retido, tá? Lá quando eu trabalhei na Alemanha, eu tinha esse tipo aqui, sabe? Era muito prático de lavar, muito prático mesmo, tá? Então, bem legal de lavar, com lava-jato, lógico, né? Mas se torna bem legal, bem higiênico, bem interessante, tá? Esse aqui também. Esse aqui tem um probleminha que às vezes é muito fininho. Então, isso aqui é mais indicado para a fase de creche, né? Ou até mesmo para lá no berçário ali para a fase de leitão, né? De fase de parto, na maternidade, né? Tá? Tranquilos? Esse aqui que eu falei do barulho, gente. Isso aqui tem que ser bem colocadinho, senão é uma barulheira, né? Beleza? Revestimento, então, gente. Revestimento, tá, beleza. Então, tu fez o piso, pronto o piso. Então, tu vai fazer o revestimento. O revestimento pode ser feito antes ou depois do piso, tanto faz, tá? Isso não importa muito a ordem. Quando se tem um piso muito chique, né, quando é um porcelanato, alguma coisa assim, tu faz primeiro a parede, primeiro o revestimento da parede, porque se inventar de cair uma peça, alguma coisa, para não cair em cima do piso, né? Então, primeiro tu faz as paredes, depois faz o piso. Mas, se não, faz o piso e depois faz a parede sem problema nenhum, tá? Professor, mas eu tenho um piso bonito e eu quero trocar meus azulejos da parede, tá? Lembrando que azulejo é parede e piso é chão, né? Então, quando forem comprar algum tipo de material ou quando forem colocar no orçamento, coloquem lá, piso tal tipo. Daí tu vai saber que é o do chão. Azulejo tal tipo, tu vai saber que é da parede. Porque às vezes o piso e o azulejo têm a mesma medida, né? Então, tu não... e aí, o que será que é isso? É para piso ou é azulejo, né? Às vezes, tô olhando, hoje em dia tem os porcelanatos, tu nem sabe a diferença, às vezes, do piso para o azulejo, tô olhando assim, né? Claro que o piso, ele tem uma maior resistência, ele é feito para pisar, literalmente, né? Então, mas não esqueça que tem essa diferença de nomenclatura, azulejo e piso, tá? Cuidado para não se confundirem com os dois. Beleza? Por que azulejo, né? Você sabe, né? Porque antigamente, como é que eles faziam azulejo? Na verdade, hoje em dia ainda, né? Como é que se faz azulejo? Eles pegam uma cerâmica e queimam a cerâmica por cima até essa cerâmica virar vidro, vitrificar. Não é bem vidro, mas é vitrificar, né? Que cor que ia ficar em cima? Que cor que ia ficar o azulejo? O que dependia a cor do azulejo? A cor da argila, né? Então, se tu usa azulejo, argila branca, vai ficar branco o teu azulejo. Se tu usa argila preta, vai ficar preto o teu azulejo, né? Assim era há pouco tempo. E eles usavam o quê? Usavam corante azul na argila. Então, ou era azulejo azul, ou era azulejo branco. É o que tinha. Então, eles tinham essas duas cores, por isso do nome azulejo. Até hoje ainda tem esse nome aí, por causa da cor, que era a cor predominante azul, né? Antes era tudo branco, daí fizeram antes, né? Era tudo branco ali. Daí fizeram os azuis. Nossa, daí ficou moda, né? Azulejo, tal. Então, por isso que até hoje tem esse nome. Mas o que eu estava falando? Eu não lembro. Alguém me ajuda aí? O que eu estava falando? Antes de falar dos azulejos? Mamma mia. Bom, enfim, era sobre os revestimentos, tá? Já sei. Como faz se vocês têm um piso bonito e vocês querem trocar os azulejos? O que faz, gente, para não ter perigo de estragar o teu piso, cair alguma coisa no piso? Coloca areia. Então, pega no teu piso. É bem louco, assim, né? Tu vai montar areia para dentro de casa, mas é isso aí. Tu pega areia, não areião, areia média, e coloca dentro de casa. Bota no chão, bota uma camada aí de 5 centímetros de areia. E daí, beleza, daí tu pode quebrar a parede, tudo que não vai estragar teu piso, tá?
Uma boa dica. Lógico, né, gente? Não vão pegar e largar uma pedra de alicerce aí de 40 quilos em cima do, né? Daí vai estragar. Mas se cair coisas pequenas, não vai estragar. É uma dica bem legal aí, né? Que vale bastante dinheiro, tá? Então, gente, revestimento de argamassa, né? Que é o reboco. A gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Pedras naturais, nós, né? Hoje em dia, pá, chiquérrimo, né? Fica muito bonito o revestimento. Pode usar qualquer tipo de pedra, né? Mas, enfim, fica bem bonito. Pode usar cerâmica, que é os azulejos, né? Que a gente já falou. E pode fazer de madeira também. Gente, madeira é legal quando se quer, por exemplo, fazer um corredor de para cavalo ou para ovelhas, que tu não quer que elas se machuquem, né? Ou que a lã valha muito, né? Então tem uma Texel aí ou uma lã, não sei o que lá, que tem as melhores lãs do mundo, né? Então tu tende a querer cuidar. Então se tu quer fazer um corredor, tu pode fazer um corredor com madeira, ou brete, por exemplo, o próprio brete tu faz com madeira e não com concreto para não ter perigo de machucar a lã ou machucar o pelego do cavalo, né? O pelego do cavalo não, a pele, a pelagem do cavalo, né? O pelego do cavalo é boa. Tá? Revestimentos, então, de alvenaria e de alvenaria, né, por lá de fora, e de internos, né? Geralmente não, tu pode usar internos azulejo, como está mostrando aqui uma sala de ordenha, olha só que legal, né? Não se indica usar piso aqui nessa área, né? Por causa para os animais não terem dificuldade de caminhar, né? Se for usar um piso aqui, tem que ser um piso muito especial, né? Para não ter perigo de derrapagem. Legal também, gente, nos corredores, tá? Corredores usar piso quando se pode usar, né? Por quê? Justamente para ser fácil de lavar. Né? Então, você quer um corredor de carregamento de leitão, né? Depois da creche, então, pode-se fazer eles com azulejo, tá? Beleza? Quando faz com argamassa, então, que é com reboco, né? Ele tem 3 fases aí para te poder fazer um reboco. A primeira fase é o chapisco, porque se tu fizer o reboco, tentar fazer o reboco direto sobre o tijolo, ele não vai ficar, né? Porque ele não vai se grudar, porque ele é uma massa pesada, ele é uma camada pesada. Então, o que que tu faz? Tu faz o chapisco. O que que é o chapisco? Chapisco é tu pegar fazer uma pasta com areião. Tu pega essa pasta com areião e vai jogando aí no teus tijolos. Para quê? Para a tua parede ficar corrugada. Depois que tu faz essa parede corrugada, então a tua massa consegue ficar mais aderida à tua parede, tá? Então são sempre 3 camadas aí quando se faz revestimento ou reboco, né? Revestimento com argamassa, tá? Se faz um chapisco, depois o emboço, que o emboço é tu já botar a tua argamassa ali, e depois o reboco é o acabamento aí fazendo ele ficar planinho aí molhando bem ele com uma esponja e fazendo então como se fosse um piso queimado aí, só que com uma areia, lógico, mais grossa, né? E uma areia média, geralmente uma areia média, e vai fazendo ele ficando planinho aí, sem muito estresse, tá, gente? Então, ó, a parede bruta, o chapisco, o emboço, que é a parte aí que fica entre o chapisco e o reboco, né? E fica bem legal, tá? Gente, se vocês quiserem colocar um piso, tá? Dá para colocar piso direto aqui em cima das pedras, dos tijolos? Dá, tá? Dá sim. Mas não é fácil de trabalhar, gente. É muito difícil. Tem que ter bastante técnica aí para conseguir se trabalhar e colocar azulejo direto em cima dos tijolos, tá? Não é fácil. Então, geralmente o pessoal faz o quê? Faz o chapisco e faz o emboço. Depois coloca o piso, o azulejo, tá? Fica mais fácil de trabalhar. Beleza? Só curiosidade, então, né, gente? Por que que cada um se chama de um jeito? Ah, professor, se eu quiser, eu posso deixar só no chapisco? Sim, tá? Tem gente que faz isso. Quando é principalmente parte externa, quando não precisa ser muito lavado, quando não precisa ser, sei lá, uma área qualquer, um muro, alguma coisa assim. O que o pessoal faz o quê? É de tijolo, muro e faz o chapisco para proteger um pouco os tijolos, tá? E beleza, toca o baile. Só que ele fica bem antigênico. Ele cria teia de aranha, ele fica bem sujo, tu não tem como limpar muito ele.
Então, o chapisco é só para realmente áreas externas aí que tu não usa muito e não precisa ter uma higiene muito apurada, tá? Beleza? Umas camadinhas, então, para vocês saberem, tá? Ó, como é que são as partes aí, tá? Então, aqui, ó, tinha a estrutura de tijolos, né? As paredes, né? Depois ele foi chapiscado, tá vendo? Tá tudo chapiscado, assim, tudo, né? Parece uns pontinhos, assim, bem fininho. Depois é feito o embolso e depois, então, o reboco final, tá? Lembrando sempre, né, gente, a parte de elétrica e hidráulica fazer antes do chapisco, tá? Ou então, pelo menos antes do embolso, senão você não tem que abrir tudo depois e vai ficar, né, vai ficar uma página. Sempre coloca a parte elétrica. Então, o ideal é fazer o seguinte, ó. Terminou a parte de alvenaria, as paredes, beleza, já toca a ficha a parte elétrica e hidráulica, tá? É a melhor coisa que tem para fazer para vocês não terem problema depois em questão de acabamento e ficar aparecendo o caminho aí das tuas tomadas e dos teus canais de água aí pela estrutura de concreto, tá? Beleza? Chapisco aqui. Quando tu quer um chapisco mais bonito, tá? E tu tem areião, tu pode usar uma peneira para chapiscar. Tu faz o quê? As pedrinhas que forem pequenas não vão ficar no chapisco, não vão cair. Então vai ficar um chapisco mais delicado, assim, não vai ficar tão bruto, né? E fica mais bonito. Tu pode fazer outra maneira, tu fazer o chapisco, tá? E depois passar uma trincha bem forte nele, tá? E vai fazer o quê? Vai ficar com essa textura aqui diferente e bem legal também, tá? Molha a trincha e passa e vai ficar esse acabamento aí diferente, aí bem legal, tá? Fica um pouco mais higiênico e menos áspero do que o próprio chapisco comum, tá? Ou ainda existem rolos especiais que tu consegue passar para fazer o acabamento rústico, tá? Gente, vocês estão vendo que isso aqui agora é só curiosidade e tal, né? E existe ainda, gente, uma oportunidade, uma maneira de fazer que se chama aí acabamento rústico, que é com esse tipo aqui de material, de rolo diferente, tá? Fica bem legal também. Tu faz uma nata ou tu pode usar aí tipos de massa especial para fazer esse, esse acabamento rústico, tá? E aqui também tu pode deixar assim, se tu quiser, aí com chapisco, tá? O que não é indicado deixar, gente, é tijolo sem proteção, tá? Por quê? Porque ele pode, como é barro, e é um barro cozido, só que com o tempo ele pode sofrer aí as ações do clima e pode ocorrer aí algum problema de desgaste, de desgaste do material. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tijolo parece que esfarela, assim, né? Isso acontece muito, então por isso que tem que fazer o revestimento da casa ou do muro, assim, não deixar ele tijolo à vista, tá? Olha que chique, gente. Pode ser feito ainda o tijolo com argamassa, que fica bem lisinho depois, só que dá um trabalho do cão, porque tem que passar a massa e depois tem que lixar. Bah, daí tu fica com pó de argamassa e tá louco, né? Fica uma semana tirando dentro do olho, do nariz, aí, massa branca, né? É uma beleza. Eu falo isso, gente, porque eu trabalhei antes de começar a faculdade, eu trabalhei um pouco com auxiliar de azulejista, então nós fazia essas loucuragens aí, botar argamassa e botar azulejo, coisa rara, então é bastante trabalhoso, tá? E gesso também é uma coisa legal de se usar, dá um acabamento muito show aí nas nossas casas rurais aí, tá? Uma coisa que fica bem legal, gente, não sei se vocês já viram, é combinar madeira com gesso. Já viram isso? Umas casas assim, tipo rústicas, sabe? Tipo cabana, assim. Daí tu faz uma parte do teto com gesso, assim, e outro com madeira, com tora, assim. Bah, fica trimaço o acabamento. Parece aquelas cabanas canadenses, sabe? Tipo, parece filme, assim. Fica bem legal mesmo. Bem tri. Tá? Umas ideias aí. Isso é uma coisa, gente. Meu, tem cada coisa para vocês fazerem hoje em dia de construção, coisa bem rústico, sabe? Gastando pouco. Até com eucalipto e coisa assim, fica bem legal. Né? Azulejo, então, acabamento, fica show de bola, né? E, gente, azulejo, quando falar em questão de sanidade, então, qualquer lugar que vocês trabalhem com alimentos, então, sala de ordenha, sala de produção de agroindústria, queijaria, enfim, qualquer tipo de origem, materiais de origem vegetal ou animal que seja, né, para alimentação,
ela tem que ser revestida com azulejo, tá? Por questões aí de higiene, para mais fácil de lavar, tá? Gente, rodapé e cantoneira, já estamos quase terminando, tá? Só para dizer o que que é e para que serve. Os rodapés servem para quê, gente? Eles servem para te eliminar o cantinho, tá? Para isso que ele serve. Por quê? Se tu tem esse canto aqui, é um canto ruim de limpar. Tá? Então, o que que tu faz? Tu elimina esse canto colocando um rodapé. Tá? Então, o rodapé serve para isso, para te eliminar o cantinho aí, para ficar um canto mais suave, tá? Suave. Cantoneira, uma cantoneirinha aqui, isso aqui é bem legal colocar nos corredores de galpão. Para quê? Para os animais não se machucar, para os leitão, porque, cara, pensa os alemão, meu Deus, os leitão, né? São os bichos mais atucanados e avoados que existem, gente. Vocês já tiveram a oportunidade de largar os leitão num corredor, assim. Meu Deus do céu, gente. Parece que eles, tipo, estão indo para Disney, assim, sabe? Eles começam a pular e se bater, e festa, e querem pular, e parece que é... Meu Deus do céu. Ela é a minha maior alegria do mundo. O que eles fazem, gente? Eles se pulam por cima e se batem nos corredores, nas quinas. Se tu tiver quina muito acentuada, gente, eles podem se machucar, tá? Ah, tá, eles vão se arranhar um pouquinho, mas qual que é o problema de se arranhar? É que acontecer uma infecção, acontecer doença e tal, né? Então, gente, evitar quinas. Como tu pode evitar quinas colocando aí cantos com cantoneiras, tá? Ou pode ser cantoneiras de metal que seja ondulado, né? Ou uma barra de cano na metade, por exemplo, fica bem legal para revestir. Um pedacinho de cano PVC cortado no meio, fica bem legal para fazer a cantoneirinha. Enfim, tá? Várias coisas. E o roda-forro, gente, é a mesma coisa que o rodapé, só que é no forro, tá? Também serve para a mesma coisa, para ficar fácil de lavar e eliminar os cantinhos, tá? E lógico, também, falando em termos visuais, o rodapé e o roda-forro dão um acabamento do chão, né? Então, às vezes, tu chega aqui e o piso não dá bem certinho, né? Sempre não tem... Dificilmente o pedreiro vai acertar bem certinho o piso aqui, sabe? Sempre vai ficar um pouquinho um piso maior para cá, para lá. Então, o que que tu faz? Coloca aqui e tu elimina essa diferencinha aí e tal. Fica bem legal. Esquadria, gente, é os acabamentos. Então, as janelas, as portas, tudo isso, né? Tudo é esquadria, a parte de dentro aí, que é bem importante também na hora de a gente escolher esses materiais aí, questão de cuidado com questão de esquadrias, tá? Por quê? Ah, eu vou escolher de madeira. Ah, eu vou escolher de madeira para colocar na minha... por exemplo, fazer um portãozinho de esquadria para colocar na minha sala de ordenha. Cara, lá vai ter água todo dia. Então, não escolhe de madeira, já coloca uma coisa de PVC ou alguma coisa que seja mais duradoura, tá? Isso é bem importante. Ah, eu vou usar alumínio. Ah, vale a pena usar alumínio? Ah, talvez vale, talvez não, enfim. Vocês têm que entender. Uma coisa importante sempre quando a gente falar em galpão. Sempre, quanto mais vidro, melhor. Por quê? Questão de luz, né? Então, o galpão, quanto mais claro for, melhor. Tá? Então, janela sempre com bastante vidros aí, claro, que tu possa fechar, né? Vidros que tu consiga abrir e fechar para não ter perigo de quebrar, no caso de alguma intempérie, coisa, mas sempre janelas com bastante vidros aí nos nossos galpões, tá? Para terminar, assim, na finaleira deles, aí as fechaduras, os trincos, as travas, assim, que são bem importantes também. E também cuidar um pouco com que tipos de travas tu vai usar, né? Hoje em dia, lógico, já tem travas especiais, mas cuidar bastante